Oi pessoal, sou Junara Santos, instrutora do curso de Gastronomia do Senac Mossoró, e venho aqui para vocês apresentar um pouco dos nossos cursos. O Senac ele é referência em gastronomia e a gente tem uma cozinha equipada, muito bem montada e com várias oficinas para vocês. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre um prato tipicamente nordestino, que é o arrumadinho, e eu vou apresentar para vocês os ingredientes dessa receita. A gente vai precisar de feijão verde, carne de charque, ele pode ser feito também com carne de sol, tá? Nós vamos precisar de cebola branca, cebola roxa, tomate e pimentão, alho para dar aquele saborzinho, coentro, porque nós nordestinos gostamos bastante de coentro, e farinha de mandioca. Então vamos começar nossa receita? E para dar início ao nosso preparo, a gente vai começar com o cozimento do feijão, tá? Eu coloquei uma água para ferver e deixei uma outra água no congelador, porque a gente vai fazer um processo de branqueamento. E o que seria isso? Eu vou fazer um pré-cozimento do meu feijão, com uma duração de mais ou menos 3 minutos, e de repente vou tirar esse feijão, parar o cozimento em uma água gelada. Pode ser uma água que você já tenha colocado para gerar, pode ser uma água com gelo, enfim. Mas a água tem que estar bem gelada, tá? Então vamos começar o nosso processo. Vou pegar o meu feijão, são 250 gramas de feijão, e vou colocar aqui na minha água fervendo. Junara, eu preciso colocar sal nessa água? No momento não, tá? A gente vai fazer somente o branqueamento. Então vou esperar aqui os 3 minutinhos e vou tirar esse feijão para a minha água gelada. Bom, pessoal, então assim, o feijão já começou a ferver, Eu vou parar o processo de fervura desse meu feijão na minha água gelada, tá? Então tirei o feijão aqui, já vou colocar diretamente na água. E esse processo vai me ajudar em quê? A manter essa cor bonita do meu feijão. Enquanto isso, eu já deixei aqui do ladinho uma outra água, tá? Que vai servir para terminar o processo de cozimento. A gente não vai parar por aqui. O feijão vai voltar para o cozimento e passar uma média de 25 minutos ainda, até ficar com a textura macia. E essa primeira água eu vou descartar. Já vou desligar aqui. Já vamos transferir esse nosso feijão para uma outra água fervente. Vou precisar adicionar sal agora? Não, tá? Vamos deixar para o final do preparo. O que eu posso adicionar aqui para saborizar esse meu feijão? Posso colocar aí uma folhinha de louro, que vai dar super certo. Então agora a gente vai esperar 25 minutos e vamos passar para o processo da nossa farofa. Enquanto o nosso feijão cozinha, a gente vai começar o preparo da farinha, tá? A farofa de mandioca. Então o que eu vou precisar? Vou estar utilizando meia cebola picada e 2 dentes de alho, tá? Então eu vou cortar aqui a minha cebola ao meio. Já vou deixar reservado meia cebola para um caso de uma necessidade, tá? Vou tirar essa partezinha aqui, que não vai ser necessária pra gente, mas deixei o bumbum da cebola, tá? Para que eu consiga manter todas as pétalas no lugar enquanto eu estou cortando. Vou fazer um corte aqui embaixo e um corte um pouco mais em cima, tá? E vou fazer mais uns cortes superiores. A gente vai cortar essa cebola em brunoise, tá? Que são cubinhos. Sempre tendo cuidado, gente, para não cortar a ponta dos dedos. Então, se puder, sempre faz uma garrinha para facilitar no corte. Como eu não
não tenho necessidade de uma simetria, eu vou finalizar esse corte aqui só em pedaços menores. O legal é não deixar pedaços muito grandes para que na hora do consumo você não mastigue um pedaço enorme de cebola, tá? Feito isso, eu vou reservar a minha cebola e vou cortar também os meus dentes de alho. Vou cortar em pedaços pequenininhos. Se você em casa tiver um socador, né? Você pode utilizar para deixar esse alho socado. Vou dar uma amassadinha nele aqui para facilitar a retirada da casca, das pétalas. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a cebola. Fazer alguns cortes. Em seguida, corto superiormente e venho picando esse meu alho. Bom, após cortar nosso alho e a cebola, a gente vai começar o preparo da farofa, tá? E não seria uma farofa tipicamente nordestina se não tivesse o uso da nossa manteiga de garrafa. Então, para ela eu vou precisar da manteiga de garrafa, quanto baste, tá? A gente vai colocar a medida que você achar que tá ok. Quero uma farofa um pouquinho mais seca, menos manteiga. Quero uma farofa um pouco mais molhadinha, mais manteiga. Vamos usar a farinha de mandioca, sal, né? E vamos ao preparo. Bom, para começar o nosso processo, eu vou colocar uma panela aqui no fogo, tá? Uma frigideira, esperar ela aquecer bem. Assim que ela começar a aquecer, eu vou adicionar a manteiga da terra e vou colocar um fio de azeite, tá? Para que esse fio de azeite? Para que a minha manteiga não queime durante o meu processo. A gente gosta de manteiga pouca, né? Então vamos lá. Vou acrescentar aqui um fiozinho de azeite. Em seguida, eu vou refogar a minha cebola. E aí você vai colocar a quantidade que você quiser, tá? Esse sonzinho é o sonzinho da felicidade. Vou adicionar a cebola. Vou esperar ela chorar um pouquinho, tá? Para que essa acidez suma durante o processo de cozimento. Deixar refogar um pouquinho a cebola. Assim que ela começar a ficar meio transparente, que a gente chama de translúcida, aí eu vou acrescentar o alho, deixar esse alho aromatizar um pouco e adiciono a nossa farinha de mandioca. Se eu chegar a chorar, gente, por favor me perdoem, né? É porque eu tô um pouco sofrida com a minha cebola. Deixar aromatizar aqui um pouquinho. E aí em seguida eu já vou adicionar a minha farinha. Uma coisa legal também para adicionar esse prato, caso você tenha interesse, é um pirão de queijo coalho, tá? Muito legal, muito facinho também de fazer. Quem sabe numa próxima eu ensino para vocês. E agora eu vou deixar aqui a minha farofa torrar um pouquinho. Por fim, eu tempero com sal e pimenta para quem gosta de pimenta. Vou acrescentar um pouco mais de manteiga.
Deixar essa farofa com bastante sabor de Nordeste. Já deu uma olhadinha no feijão? Será que ele já está cozido? A gente não pode esquecer que deixou o feijão ainda no fogo, hein? Acrescentar o sal. E aí sal também a gosto. Coloca a quantidade que você achar que vai temperar a sua farofa. Bom, gente, terminei aqui a nossa farofa, ela tá crocante, bonita. E agora a gente vai começar o processo da nossa vinagrete, que é aquela salada tradicional que a gente normalmente come feijoada, tá bom? Vamos lá? Vamos iniciar o processo do preparo da vinagrete, tá? Então, o que é que eu vou precisar? Vou precisar de meia cebola. Nesse caso, eu vou usar uma cebola roxa, que eu acho mais bonita e vai ficar legal no nosso preparo. Se você preferir, pode usar cebola branca. Vou cortar também 2 tomates em cubinhos. E a gente precisaria de um pimentão pequeno. Tá, não tenho. Vou usar metade desse pimentão, tá bom? Vamos começar o processo de corte. Para ela, eu também vou precisar do meu coentro. Lembra que eu falei que a gente ia precisar de coentro? Então, vamos começar descascando aqui a cebola. Lembrando sempre de higienizar tudo, tá, gente? Aqui já tá tudo higienizado, preparado para mostrar para vocês. Vou retirar mais uma vez aqui a partezinha final da minha cebola, sem retirar o bumbum completo, tá? E eu falo bumbum por quê? Porque essa partezinha aqui, ó, que liga todas as pétalas, tá bom? Vou fazer um corte aqui embaixo, mais um corte em cima e mais uma vez repetir aquele processo dos cortes superiores. Para que a gente consiga aqui cubinhos na nossa cebola. As partes que eu não usar aqui nesse momento podem servir também para a gente enriquecer um caldo, tá? Para qualquer uma outra produção. Se eu fosse servir, por exemplo, um arroz aqui, eu poderia usar essas partes para fazer um caldo de legumes e um arroz aromatizado. Vamos picar ainda mais, tá? Para que não fique muito pedaçuda. E vamos reservar. Feito isso, eu vou começar a fazer os cortes do meu tomate. Para esse preparo, eu não preciso retirar a pele do tomate. Mas eu não quero, por exemplo, aqueles grãozinhos, né? As sementes. Então, eu vou descartar as sementes. Vou pegar uma faquinha menor para me ajudar a ter mais precisão. Vou retirar todas as partes onde eu sei que estão as sementes, né? Vou deixar somente a parte da polpa. E isso eu vou fazer nos meus 2 tomates, tá? Posso colocar menos tomate? Pode. A vinagrete é sua. Você pode fazer como você quiser, como você achar que vai ficar melhor. Não quero colocar cebola. Não coloca, né? Aqui a gente vai fazer o tradicional para vocês, mostrando o passo a passo direitinho.
para aqui em casa, se você quiser reproduzir. Vou passar uma água, certo? Para retirar todas as sementes realmente. E mais uma vez cortar esse tomate em cubinhos também. Quanto menor, mais gostoso vai estar na hora do consumo, tá? Ninguém gosta de comer muito pedaço, né? Na hora que está fazendo seu consumo real. Então, tudo limpinho, vamos começar o processo de corte, tá? Vou pegar aqui, cortar pedaços finos e em seguida os meus cubinhos. E vamos fazer isso com todos os tomates. Terminado o corte dos nossos tomates, a gente vai começar a cortar o pimentão. O pimentão também está higienizado, tá bom? Vou usar só a metade dele. Vou retirar essa pontinha. Partir aqui ao meio. E tentar retirar toda essa parte branca do pimentão. Depois que ele estiver limpinho, vou cortar também em cubinhos, tá? Sempre tentando manter o padrão. Quanto menorzinho, melhor. Bom, só falta cortar agora o nosso coentro, tá? O meu tá um pouquinho murchinho já, mas acho que vocês nem perceberam isso. Então eu vou tirar aqui essa partezinha final do coentro, vou descartar e vou picar pequenininho pra gente colocar no finalzinho da nossa vinagrete. Vai dar todo um sabor especial, sabor de casa, aquela comida que remete comida de vó. Tudo picadinho, agora é hora de misturar, tá? Então aqui eu vou pegar um bowl e vou acrescentar minha cebola já picada. Meu tomate, também picado. E o meu pimentão. Se não quiser adicionar o pimentão verde, porque ele é mais ácido, pode trocar por um outro pimentão, tá? Se não quiser, também não precisa adicionar. A gente vai colocar aqui para melhorar a coloração do nosso prato. Eu vou pedir só uma ajuda da minha colega para ela me dar uma colher para a gente misturar tudo muito bem. Já vou adicionar aqui também o coentro. Então, ó, misturei aqui tudo muito bem. E agora eu vou temperar. E com o que eu vou temperar? Eu vou acrescentar aqui um pouco de vinagre, só para dar um pouco mais de acidez. Eu estou usando aqui vinagre de maçã,
mas em casa você pode usar o vinagre que você quiser, o vinagre que você tiver. Vou colocar um pouco de azeite também, para trazer essa untuosidade. Vou temperar com sal. Se quiser acrescentar pimenta, também pode acrescentar. E vou finalizar com um pouquinho de água, tá? Porque eu vou colocar uma água aqui. Primeiro que a durabilidade dessa minha vinagrete vai aumentar. Até mesmo para eu reservar um pouco no meu refrigerador, na minha geladeira. E também para não ter a necessidade de acrescentar mais vinagre. Muita gente não gosta de vinagre, então vamos equilibrar usando um pouco de água, tá bom? Feito isso, terminamos a vinagrete e aí a gente vai finalizar com o preparo da nossa carne. Vamos lá? Bom, gente, agora a gente vai começar o nosso último processo, né? Que é o processo da carne de charque. Eu não sei se vocês têm o mesmo hábito, mas, por exemplo, sempre que eu compro a charque ou o jerky beef, eu dou uma limpada, né, para retirar parte dessa gordura, até porque a gente vai fazer um cozimento e quando eu for cortar ou desfiar essa carne, não é muito legal ficar sentindo esses pedaços de gordura, tá? Então, assim, eu tenho duas maneiras de fazer essa carne. Eu posso cortar ela em cubos grandes e levar para cozinhar até numa panela de pressão e desfiar após esse processo, ou posso cortar ela em cubinhos, que é como a gente vai usar hoje no nosso preparo, tá bom? Mas aí vocês ficam à vontade para definir qual o tipo de preparo que você prefere, desfiada ou em cubinhos. Então vou fazer pequenos cortes nessa carne, que eu já limpei, tá? E vou fritar em bastante manteiga. Lembrando que a gente está fazendo um prato tipicamente nordestino e uma das características do nosso estado é a nossa manteiga de garrafa, que a gente chama de manteiga da terra. O arrumadinho ele leva esse nome muito mais pela maneira que ele é disposto no prato do que por algum outro motivo, tá? Então, assim, tô com a carne aqui já cortadinha, picadinha em cubinhos, que é como nós vamos usar para esse preparo. E agora eu vou levar para o fogo. Vamos fritar essa carne. Bom, gente, agora a gente vai fazer a nossa carne, tá? Já coloquei aqui uma frigideira para aquecer. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite, só um fiozinho mesmo, mais uma vez, com a intenção de não queimar a minha manteiga. Para nossa carne, eu não sei se eu falei sobre isso, mas a gente dessalgou ela anteriormente, de um dia para o outro, tá? Trocando a água pelo menos 4 vezes. Essa charque já está completamente dessalgada. Então percebi que já está começando a borbulhar aqui minha manteiga. Vou acrescentar a carne. Não vou acrescentar nenhum outro tempero agora, como por exemplo sal ou pimenta, porque a charque, ela de certa forma já é salgada. Então a gente vai esperar para fazer esse acréscimo no finalzinho do nosso preparo. A gente vai deixar ela bem torradinha, tá bom? Bem crocante. Existe uma curiosidade bem legal a respeito da charque, tá? Inclusive, há poucos dias eu tive uma pergunta a respeito disso. Por que a charque que é vendida aqui é tão diferente da charque que a gente compra lá na nossa terra? No caso, foi um pernambucano que me fez esse questionamento. Na realidade, aqui o que a gente conhece por charque, né, que é aquela carne normalmente que a gente encontra no supermercado, e normalmente ela tem lá o nomezinho jerky beef, tá? Ele tem um processo de preparo, um processo de cura diferente da charque regional. Você vai perceber isso até mesmo na coloração da sua carne. A charque, ela tem uma coloração um pouco mais escurecida, né? A maturação dela é diferente,
desse jerky de bife, que é o industrial, que a gente consegue comprar em todos os supermercados. Então, quer uma coisa mais regionalizada, mais original, vai lá no seu açougueiro ou em alguém que você confie e pede uma charque tradicional. Bom, agora com todos os preparos finalizados, a gente vai montar o nosso arrumadinho, tá? Já finalizei aqui a carne. Vou fazer o quê? Vou pegar um bowl, tá? Colocar o nosso feijão, que a gente já havia cozido. Só na água e sal mesmo. Se quiser, pode acrescentar uma folhinha de louro, né? Para aromatizar o feijão. Vou acrescentar aqui parte da nossa farofa. Já vou aqui, ó, fazer essa mistura. Depois que tá tudo bonitinho aqui, bem abraçadinho, vou temperar com um pouquinho de pimenta, tá? Que aí essa é a hora da gente acertar os temperos. Vou jogar aqui um pouquinho de sal. Então agora a gente vai montar o nosso prato. Eu tenho aqui dois pratos diferentes, né? Um prato fundo, um prato raso. Vou fazer uma montagem usando o mesmo padrão que a gente encontra no Pernambuco, né? O padrão que transformou esse prato com esse nome de arrumadinho. Que seria o quê? Eu vou pegar meu feijão e a minha farofa, já vou arrumar aqui no meu prato. Aqui ao lado, vou acrescentar a minha charque. Não tem nada de muito diferente, tá, gente? Super tranquilo o preparo. E por fim, a nossa vinagrete. Vou aqui limpar o nosso prato. Já vou deixar aqui do lado, tá? Pra gente começar a nossa outra montagem. Então, vou mais uma vez vir com o meu feijão. Fazer uma cama com esse feijão. Vou botar bastante, né? Sou uma pessoa pequena. Pessoas pequenas comem pouco. Coloquei aqui o meu feijão. Venho mais uma vez com a nossa charque. Vou colocar aqui bem na parte central, tá? Vamos tentar arrumar sempre aqui no meio. E por fim, a nossa vinagrete. Limpar aqui. E temos as nossas duas montagens. Bom, gente, esse é o nosso prato, tá? Essas duas apresentações. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.